Bem, amigos, estamos começando mais um CovaCast e hoje vamos falar sobre um tema um pouco insosso, né, Kovac, a respeito de um tema que foi abordado pelo ministro em uma das suas falas recentes, né, em relação à criação de uma agência, né, uma agência reguladora de educação, e que essa história nós já conhecemos, né, porque a ideia de criar uma agência, né, para assumir as competências do MEC não é necessariamente uma ideia nova. A gente lembra na época do Fernando Haddad, ainda na época que ele era ministro, foi sugerida a criação do INSAIS, que era um instituto que seria uma autarquia, né, com autonomia financeira e que seria vinculada ao Ministério da Educação. E aí, Kovac, a gente relembra de algumas coisas e o que já dá para prever o que pode acontecer com esse INSAIS. E aí eu pergunto para você, meu amigo, que perspectiva foi essa? Em que momento surgiu essa ideia novamente do ministro? Até foi, na verdade foi na época do Paim, e estava o Jorge Messias, acho que é da AGU, né, que praticamente foi o grande idealizador do INSAIS, né? E o contexto dessa proposta foi feito publicamente, né, pelo ministro da Educação, em face dos resultados do CPC, do IGC, dos indicadores de qualidade e também do ENAD, né? E aí o ministro falou que precisa ter um processo mais rigoroso de supervisão e que, para tanto, o MEC não teria condições de realizar esse processo e precisaria se criar uma agência reguladora. Até curiosidade, mas não é novo isso. Antes disso mesmo, no governo Paulo Renato, surgiu a ideia, naquela oportunidade, de fazer também uma agência que não foi para frente. E também, quando foi feita essa proposta da criação do INSAIS, e o INSAIS, na realidade, o ministro não falou o que ele vai fazer, mas se a gente tem uma ideia do INSAIS, ele concentra atribuições de autorização, supervisão, mais todo o processo que envolve isso, como desativação de cursos, descredenciamento, SEBAS, próprio SEBAS, né? A avaliação também. E a avaliação também estava concentrada no INSAIS, né? Então, seria um órgão muito forte, né? E que, nesse caso aí, teria esvaziado, vamos dizer assim, as competências do próprio INEP, né? Se ele for criado de fato, né? Tanto que a Associação dos Servidores do INEP foi a associação, uma das associações que mais fez a emenda ao projeto, porque basicamente diminuía completamente as suas atribuições, né? E aí se indaga o que aconteceria com o INEP. Ia cuidar só de quê? De indicadores, de pesquisa, de estatísticas, de aplicação do exame, né? Sem esquecer do repositório de experiência que tem o INEP ao longo desses anos no processo de avaliação, né? E da mesma forma a gente se pergunta, né, se for criada uma agência reguladora, como que ficam as competências do MEC, propriamente dita, né? O que o MEC vai fazer? Porque é uma agência que ficaria vinculada ao MEC, né, no final das contas. O que o MEC iria cuidar? Se as políticas públicas seriam feitas diretamente pela agência, né, o MEC ficaria com um resíduo muito pequeno, né? Como, por exemplo, ProUni, o FIES, o regulamento disso, mas que não necessariamente não ficaria com a parte regulatória nesse superior. Acho que mexeria com muita coisa, né? Além do INEP, por exemplo, a Secretaria de Regulação, ela foi criada exatamente para esse objetivo, né? Que tem uma estrutura para isso, ela perde o seu sentido. A CONAIS, a mesma coisa, mexe na CONAIS, partindo do pressuposto se eventualmente venha a acontecer alguma coisa igual do que se pensava anteriormente. Mas é preocupante, né? Porque o projeto lá de origem, ele estabelece uma série de punições e principalmente, tem uma ideia, por exemplo, multa para as instituições no valor de 5 mil a 500 mil reais para as instituições, né? Taxa em função do número de alunos, ou seja, ia criar, na verdade, um outro órgão que venha mexer com tudo que já existe em termos
de educação superior hoje nos processos de autorização, avaliação e supervisão. Além de ter uma estrutura própria, né? Então teria que ter concursos para preenchimento de cargos, né? E o presidente poderia ser também, né? Ter um mandato, e que isso realmente poderia fazer com que a única coisa que se resguardaria seria a sua perenidade, vamos dizer assim, durante o tempo que fosse comandasse o Instituto, né? Não sabe se vai ser bem dessa forma, mas o INSAIS, ele continua no Congresso, ele é um projeto que não foi engavetado, né? Não foi, ele vira e mexe, ele ressurge entre os mortos, né? Então, tá aí, né? O projeto existe. Pois é, então eu acredito que vale a pena ficar aqui no radar, né? E também, diante desse recente comentário do ministro, né, a gente ficar observando quais seriam os próximos movimentos em relação à criação ou não dessa agência reguladora. Agora, tem uma coisa que preocupa, né, Daniel? Todo o marco regulatório que nós vivenciamos hoje, ele é de 2017, né, sobre o aspecto de regulamentação. Temos a LDB, que é de 96, diga-se de passagem, ela corrige um pouco com algumas coisas que estão aqui no próprio ensaio, né, quando foi proposto. O artigo 46 da LDB deixa muito claro, né, que antes de qualquer punição precisa ter um termo de saneamento para que a instituição possa se recuperar. Afinal de contas, o objetivo não é simplesmente punir, multar, intervir e assim por diante. Então, é preocupante porque nós temos já o 11º mês do governo e óbvio que a expectativa da iniciativa privada e da sociedade como um todo é como vão funcionar as coisas. Porque, veja, um projeto de lei, esse aí é de 2012, nós já estamos aqui completando 12 anos sem acontecer nada. Um projeto de lei desse tipo, não creio que caberia aí uma medida provisória, porque é algo realmente extremamente de intervenção, não seria? Então, é preocupante de saber, bom, de imediato, o que vai acontecer? Nós temos vários GTs que foram feitos, tem aí consulta pública, tem a situação dos mais médicos, tem tudo isso que o Brasil não pode parar, a educação não pode parar nesse sentido, né? E mesmo o papel do Conselho também Nacional de Educação, que ele será diminuído frente a toda essa mudança. E, em paralelo a isso, nós temos um projeto de lei lá do Sistema Nacional de Educação. Então, é um emaranhado de legislação que, obviamente, todas as entidades que representam ao segmento de ensino superior está atento a esse momento e vai atuar, como sempre fez, para que se tenha uma tranquilidade no setor de ofertar cursos, claro, com qualidade. Os processos de supervisão têm que existir efetivamente, porque está na própria lei, está na LDB, esse tripé já existe, autorização, avaliação e supervisão, mas com todos os cuidados, com o processo legal, né, com a oportunidade da instituição se recuperar. É isso, pessoal, né? Então, fiquemos vigilantes, né? E é isso. O importante é que todos fiquem atentos a esses novos acontecimentos, né? E aproveitem aí o nosso CoVAC Cash. É isso, pessoal. Obrigado pela presença. Até a próxima. Até a próxima.